Deus é o criador da família. E quando Deus criou a família, Deus criou a família de maneira perfeita. E sendo então uma família perfeita, tinha uma coisa que não existia quando Deus a criou. Quando Deus cria a família, a palavra tensão não existia. Sabe o que é tensão? Tensão é aquela sensação de que, aquela sensação desconfortável que não era para ser assim. Que isso não era para ser dessa maneira. E certamente você, na sua vida, já viveu, ou certamente na sua vida familiar, seja como filho, seja como marido, esposa, independente do seu nível familiar, certamente você já deve ter vivido ou vive tensões familiares. Aquela situação em que você olha para a sua família e você diz assim: isso não era para ser assim. Está errado, isso traz sofrimento, esse comportamento não era para ser assim, ou essa realidade não era para ser assim. Todos nós vivemos tensões no ambiente familiar. A nossa vida familiar nem sempre ela é como ela deveria ser, não é verdade? E isso nos causa muito incômodo, porque muitas vezes a gente percebe que os nossos filhos não são como eles deveriam ser. Eles não agem como eles deveriam agir. Quando a gente olha para o nosso casamento, nem sempre a gente vive uma relação dentro do casamento como a gente deveria viver. Quando a gente olha para a nossa relação familiar num ambiente, num aspecto geral, nem sempre isso é percebido e vivido de maneira ideal. A gente percebe várias tensões. E talvez você esteja pensando aí nas tensões que você vive dentro da sua relação familiar. Algo que você queria que fosse diferente, ou que você sabe que deveria ser diferente, mas que a realidade é outra. E quando a gente fala de família, essa é uma tensão que nós encontramos no ambiente familiar. A tensão entre o que era para ser e o que é. A tensão entre o que a gente gostaria que fosse e o que é. E mais ainda, a tensão entre o que Deus gostaria que fosse e o que é. Então, hoje eu queria te convidar a refletir um pouco sobre como nós lidamos com as tensões. Porque quando a gente lida com tensões entre o que deveria ser e o que é, a gente corre muitos riscos. Um dos riscos é a gente esquecer o que deveria ser. Quando a gente esquece que Deus criou a família e que Ele tem um modelo, Ele tem um plano, quando a gente despreza isso, a gente se conforma ao que é. E o que é nem sempre está caminhando na direção daquilo que Deus deseja. Mas quando a gente foca demais no que era para ser e a gente esquece do que somos, a gente termina desistindo da família, desprezando a família e achando que porque ela não é o que deveria ser, então ela não é útil, então ela não é boa. Tensão entre o que deveria ser e o que é. E quando a gente fala de tensão, a tensão só existe porque existe um modelo ideal. E quando a gente fala de família, a primeira coisa que a gente precisa, na nossa conversa de início, já estabelecer é que a família, ela não é um empreendimento humano, ela foi criada por Deus. E Deus, sendo perfeito, criou então uma família perfeita. E se a gente pudesse pegar uma imagem de família perfeita, essa seria a imagem talvez de uma família perfeita. Tentando retratar numa imagem, essa seria então a imagem. Uma imagem que Deus é o nosso grande guarda-chuva, é a mão dele que nos protege, que está sobre todos nós. E esse Deus poderoso que está sobre todos nós, ele então cria o homem e dá a esse homem a responsabilidade de cuidar da sua família, cuidar do jardim, cuidar deste mundo, ser o representante de Deus nesta terra. Mas Deus também, vendo que o homem precisava de alguém igual, semelhante, no sentido não de função, mas no sentido de valor, Deus cria alguém para estar ao seu lado. Deus cria uma auxiliadora,
E hoje em dia esse nome às vezes é visto como de maneira negativa, mas Deus se apresenta na Bíblia como um auxiliador. Então a mulher ser auxiliadora não a diminui em nada. Pelo contrário, na Bíblia ser auxiliador é um atributo de Deus. Deus é o nosso auxílio, Ele é o nosso auxiliador. Então quando Deus cria a mulher para ser uma auxiliadora, Deus está criando para ela ser uma parceira, para ela caminhar junto com o homem. E juntos eles governarem a terra, juntos eles dominarem, juntos eles viverem família. E Deus então dá ordem para que essas famílias, para que dessa família eles possam ter filhos, se multiplicarem e assim encherem a terra. Esse é o padrão de Deus para a família. É um Deus que cria o homem, estabelece dentro do casamento, dentro da família como esposo, a esposa e os filhos, e esse é o ideal de Deus. Quando a gente pensa no plano ideal de Deus, para a nossa vida hoje, aqui tem alguns jovens, quando você pensa, jovens, sobre o plano de Deus para a sua vida familiar, o plano de Deus estabelecido lá no início, para a sua vida familiar é a seguinte, é que você cresça, e quando você tiver maturidade, jovens, quando você tiver maturidade, você não pense em formar uma família. E até lá, você se guarde, você se mantenha puro, você se guarde de maneira pura. E você se guarde para formar uma família, você vai conhecer alguém, sendo um homem, conhecer uma mulher, sendo uma mulher, conhecer um rapaz. E vocês vão se conhecer, e vocês vão então tomar o compromisso de formar uma família, e depois disso vocês vão então se conhecer intimamente, e assim virão os filhos. Esse é o plano de Deus para a vida de um homem, de uma mulher que vai formar então a família. É um caminho de pureza em que um homem conhecerá uma mulher conhecerá um homem, eles se casarão e eles viverão até que a morte os separe. O casamento é na Bíblia comparado com uma aliança. E o que é uma aliança? É um símbolo de um compromisso. Esse é o plano de Deus. Mas note que esse é o plano ideal e perfeito que Deus criou, e deixe-me dizer, ele existe. Sabe, é importante a gente dizer isso, não para ferir você. Eu sei que nas nossas vidas, muito de nós não passou por esse caminho ideal, ou não vive esse modelo familiar ideal, não é verdade? Nós vivemos, e muitas de nós, muitas pessoas no contexto inclusive da nossa igreja e da nossa sociedade, não vivem esse plano ideal de Deus perfeito. São pessoas que passam por situações difíceis, dentro do contexto familiar, que fugiu do padrão, mas apesar da nossa sociedade, de nós mesmos termos fugido, temos dificuldade de manter esse padrão ideal, é necessário dizer que ele existe. Ele existe. Deus criou a família para viver dentro do plano e do propósito dele. E esse é o plano e propósito de Deus. É o plano que Deus criou. É o plano perfeito de Deus. E esse Deus gracioso, ele cria esse plano para o nosso bem, para o bem da família, para o bem da nossa vida, para o nosso coração. E esse Deus bondoso tem esse plano para guiar a nossa vida sobre caminhos de bênção, de alegria. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar no nosso coração é: existe o ideal de Deus para a família. Por mais que a gente não veja na prática, mas ele existe. Mas todos nós sabemos que a gente não percebe tanto ele, a gente percebe essa dificuldade porque o ser humano pecou. E nem sempre o ideal de Deus é o real. O ideal de Deus é que um homem, um jovem, ele se guarde puro até o seu casamento e ele se case de maneira pura.
Isso é o ideal de Deus. E quando alguém segue esse caminho, ele seguirá um caminho de bênção. Por mais que o mundo diga que um jovem ele tem que experimentar tudo antes de chegar num casamento, na verdade o plano de Deus é o contrário, é que o jovem se guarde, e ele se guardando puro para o seu casamento, para uma vida familiar, ele terá grande alegria. Isso é o ideal de Deus. Mas nem sempre isso é o real, e você vai encontrar várias pessoas que essa etapa foi queimada, que isso não foi vivido, porque nem sempre o ideal é o real. Nem sempre a gente vive aquilo que Deus deseja, ou que a gente deseja. Quantas pessoas pensaram em constituir uma família e viver com essa família para sempre, enquanto estivesse vida? Mas por conta de situações, a gente não vai entrar nos méritos, o casamento foi rompido. Nem sempre o ideal de Deus é o real. E aqui é a tensão. Essa é a tensão. Você consegue perceber a tensão? Deus tem um plano ideal. Mas quando a gente olha para a realidade, nem sempre a gente percebe esse plano sendo vivido. E aqui é uma tensão. Aqui é uma tensão entre o que deveria ser e o que é. Entre o que Deus espera e o que a sociedade vive. Entre o que Deus espera e eu vivo. Aqui é uma tensão. E eu queria te convidar a pensar nessas duas realidades, a realidade do ideal de Deus e a realidade do mundo caído em pecado, que não vive o ideal de Deus. Convidar você a olhar para a vida de uma família, a família de Jesus. E a família de Jesus vai servir para nós de referências para a gente conseguir manter um equilíbrio. Sabe o que eu acho que é o equilíbrio? É a gente não esquecer que Deus tem um plano perfeito e ideal para a família, mas ao mesmo tempo a gente não se esquecer que nós vivemos num mundo marcado pelo pecado, e no mundo marcado pelo pecado, nem sempre o ideal de Deus vai ser o real. Então, como é que a gente administra essas duas coisas? Eu queria te convidar a tirar algumas lições dessa tensão, olhando para a família de Jesus, que está registrada em Mateus capítulo 1, versículo 1 a 16. Mateus capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia, pode olhar aqui pela tela, tem o registro dos antepassados de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que o que Mateus está escrevendo aqui, ele está escrevendo aqui os nomes da família de Jesus. Mateus capítulo 1 começa falando quem é a família de Jesus. Quem é a família de Jesus? Quem é a família do Salvador? E esse é um dos textos que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente pula, né? Porque é só nome, fulano gerou quem, fulano gerou Buntano, e tal fulano gerou tal, fulano gerou tal, e você só vê nome. Mas hoje eu queria te convidar a ter paciência, primeiro paciência. Eu queria te convidar a paciência e perceber que por detrás do nome tem histórias. Histórias que quando a gente passa rápido, a gente não percebe. E histórias que tem muito a ver com a nossa história. Porque são histórias de família de verdade. E isso é que eu queria te convidar nessa noite a entender aqui. Quando nós olhamos para a família de Jesus, a família de Jesus também lidou com essa tensão do ideal e do real. A família de Jesus também lidou com esse sofrimento de muitas vezes saber o que precisava ser vivido, mas não viver o que precisava ser vivido. Não por causa de Jesus, mas porque a família de Jesus, a genealogia, os antepassados de Jesus, viveram como nós no mundo imperfeito. Então eu queria te convidar a olhar para esse texto que diz assim, vamos ler esses nomes, que diz assim: este é o livro dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias.
Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Joorão, Joorão gerou Uzias, Uzias gerou Manassés, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e a seus irmãos, nascidos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, Azó gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, marido de Maria, Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Esse é o registro dos antepassados de Jesus, da família de Jesus. E evidentemente que falta tempo para a gente percorrer todos os nomes, mas eu queria te convidar a olhar para alguns nomes que estão aqui e perceber que todos eles, lembre-se, todos eles fizeram parte da família de Jesus. Jesus veio de uma família como essa. Jesus veio de uma família assim, que lidou com a tensão entre o real e o ideal de Deus. A primeira família que eu queria destacar é essa, e eu peço que você não se choque tanto, se choque, mas se contenha, porque se tem uma das virtudes da Bíblia, porque a Bíblia não esconde as fraquezas e as tragédias daqueles que caminham com Deus. É engraçado porque a maioria da nossa vida, a gente esconde os nossos fracassos, não é verdade? E a gente expõe as nossas virtudes, não é assim? A gente expõe o que é virtude nossa e o que é tragédia na nossa vida, pessoal ou familiar, o que é que a gente faz? A gente esconde. A sua sorte é que você não nasceu na época que a Bíblia estava sendo escrita. Porque na época que a Bíblia estava sendo escrita, as pessoas que estavam caminhando com Deus, Deus apresentava as virtudes, mas Deus apresentava os fracassos. E eu não sei se você percebe, mas a gente foge de falar de fracasso. A gente foge de se expor. A gente mostra as virtudes, mas as lutas, a gente tem dificuldade de confessar. Não é verdade? Mas Deus não tem nenhum problema com isso, porque Ele trabalha com famílias de verdade. Então você vai olhar para a família de verdade e ver se você se identifica em alguma coisa com elas. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Aqui você vai encontrar essa família, podemos chamar de família, Judá e Tamar. E vai dizer que Judá, que é o pai, gerou então, ele é o pai, é aquele que gera em Tamar. E é interessante porque essa história, ela é uma história marcada por pecado, ela é uma história marcada por injustiça, por vergonha, por omissão familiar e por muita dor. Eu não vou conseguir contar todas as histórias de maneira profunda, mas você pode ir para a Bíblia procurar essas histórias e conhecer mais. Mas rapidamente, para você entender o que Tamar sofreu. Tamar era casada com o filho de Judá. E o filho de Judá então morre. E naquela época, naquela cultura, na cultura judaica, quando uma mulher era casada então com um homem, e o homem morria, então, sem deixar uma descendência, sem deixar um filho, sem deixar uma descendência, a família do que morreu deveria abraçar essa viúva, deveria cuidar dela. Inclusive, uma das maneiras é dar outro filho para se casar com ela, para que ela não fosse desprezada, para que ela não fosse deixada sozinha. Por quê? Porque naquela cultura, especialmente naquela cultura, a mulher dependia muito do homem, muito. Então Deus, para proteger a mulher, Ele estabelece leis de que quando uma mulher ela perdia o seu marido, a família do que morreu deveria abraçar aquela mulher, cuidar dela. O que acontece é totalmente o contrário. O que acontece é que Tamar, ela é desprezada, ela é deixada de lado, ela é simplesmente esquecida. E ela começa então a passar por muitas lutas, sofrimentos, luta grandiosa.
Mas é interessante, porque Tamar tem uma ideia absurda. Como ela deveria ser abraçada por sua família, pela família de Judá, e ela não foi, e Judá era o responsável por isso, diz o texto da Bíblia, e aqui não se choque, mas é o que a Bíblia diz, que Tamar então traçou um plano. Ela se vestiu de uma prostituta, e ela então se disfarçou, e ela foi para um ambiente em que Judá estava, e ela então se deitou com seu próprio sogro e engravidou dele. E quando então souberam que que Tamar estava grávida, quiseram então apedrejar Tamar. E então a Tamar tinha pegado algo de Judá, e ela diz: o homem que eu estou grávida é essa pessoa. E o enredo então muda, porque mostra e expõe não o pecado apenas de Tamar, mas o pecado de Judá, porque ele desprezou aquela que deveria ser abraçada. E quando a gente vê histórias como essa, meu Deus, Tamar estava doida, mas Judá também é um irresponsável. Você consegue perceber a tensão? Nenhum deles viveu o ideal de Deus. O plano de Tamar foi um plano, mas vamos concordar que não foi um plano muito ideal, não é verdade? A atitude de Judá, um homem, um líder, servo de Deus, abominável. Foge de todo tipo de ideal essa história. Mas é interessante porque dentro da genealogia de Jesus, dentro da família de Jesus, tem uma tragédia como essa, que envolve pecado, que envolve injustiça, que envolve vergonha, que envolve omissão, dor familiar. E aqui a gente não está tirando conclusões profundas de cada uma dessas histórias, mas aqui uma das verdades que a gente deve trazer da família de Judá e Tamar é que a graça de Deus não apaga a gravidade do pecado, ele é exposto, mas também não permite que o pecado tenha a última palavra. Talvez um dos motivos pelo qual Judá e Tamar estão na família de Jesus, estão dentro da família de Jesus, é que a graça de Deus, ela não despreza, ela não abandona o pior dos pecadores. Porque, concordemos, se for por merecimento, esse casal não deveria fazer parte da família de Jesus. Você concorda? Só que Deus, ele é um Deus que ele não apaga a gravidade. Então, note, você e eu estamos conhecendo essa atrocidade, essa terrível história, porque Deus revelou. Quem expõe o erro aqui, quem expõe o pecado é quem? É o próprio Deus. Mas o mesmo Deus que não apaga a gravidade do pecado, não diz que isso foi algo terrível, é o mesmo Deus que abraça com graça e com perdão aqueles que se arrependem, mesmo diante de pecados terríveis. Judá e Tamar é um exemplo de uma família que foge de todo o ideal que Deus planejou. E aqui eu queria que você percebesse uma coisa em todas as famílias. Lembra que a gente começou falando que tem o ideal de Deus e que tem o real? Nem sempre a gente vai conseguir viver o ideal, por dezenas de fatores, inclusive por nossos pecados. Mas note uma coisa aqui. Embora tenha graça de Deus para o pior pecador, sempre quando a gente foge do ideal de Deus, sempre quando a gente caminha longe do padrão de Deus, uma coisa vai acompanhar a nossa vida. E essa coisa se chama sofrimento. Deus, é porque toda vez que a gente foge do ideal de Deus, gente, a gente está caminhando por um caminho de sofrimento. O padrão ideal de Deus existe para a glória dele, mas o padrão ideal de Deus existe também como uma cerca de proteção. Toda vez que a gente passa dessa cerca de proteção do padrão de Deus, a gente vai sofrer. E a vida de Judá e Tamar foi uma vida de muito sofrimento, tensão, porque eles decidiram pecar e passar da linha. Mas eu não vou, como eu falei, não vou pegar cada família de maneira profunda, eu só quero apresentar, depois você pode estudar essas famílias. Mas outra família que está na história é Salmão, gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Salmão, viu gente? Não é Salmão, tá certo? É Salmão. E esse homem
pouco se fala dele na Bíblia, mas o personagem dessa família, que talvez seja mais improvável, porque essa é uma história improvável, é porque a Raabe, ela era uma estrangeira. E note, os personagens que a gente viu, Judá e Tamar, eram dentro do próprio povo de Deus. Mas aqui é uma família que nasce de Salmão, que é um judeu, mas com Raabe, que não é do povo judeu. Ela é uma estrangeira. E pior do que isso, ela tem um passado sombrio. O passado de Raabe era aqueles testemunhos que, se ela viesse na frente contar, as pessoas iriam chorar. Rapaz, que transformação grandiosa, porque a vida de Raabe foi uma vida terrível. Uma das coisas que a Bíblia fala dela é que ela, por exemplo, ela é prostituta, e ela vivia disso. E para encurtar a história dela, a Bíblia fala que a Raabe, quando os espias, quando Deus lá no Antigo Testamento manda o povo ir lá nessa terra estrangeira, eles vão e eles chegam numa casa dessa mulher chamada Raabe, ela esconde eles lá, ela ouviu falar do Deus verdadeiro e ela se converte. Mas mesmo ela se convertendo, nota, o passado dela era sombrio, ela não viveu durante muito tempo o ideal de Deus, gente. E isso é que é interessante, é que Deus, nos caminhos de Deus, Deus está trabalhando com uma mulher que durante toda a sua vida, ela não viveu o ideal de Deus. Se você fosse escolher alguém para fazer parte da sua família, você escolheria alguém como Raabe? Mas nunca. Mas note que dentro do plano gracioso de Deus, Ele vai usar a vida de Raabe. E note, Deus não está validando o pecado de Raabe, mas Deus está dizendo para Raabe que mesmo ela não tendo vivido o ideal de Deus até aqui, a graça de Deus pode mudar e transformar a vida dela daqui em diante. E talvez a grande verdade da história de Raabe é que o Evangelho, ele não nega o que fomos, mas anuncia que em Cristo não somos mais definidos pelo que nós fomos. O Evangelho não nega a vida que nós tivemos, não nega que nós vivemos fora do ideal, mas o Evangelho diz que por causa do passado, nossa vida não é definida pelo passado. Gosto muito de uma frase que diz que erros na vida não significam uma vida errada. Raabe foi uma dessas mulheres que teve erros na vida, grandiosos. Ela viveu a vida inteira fora do padrão de Deus. Olha quem ela era. Mas quando a graça de Deus encontra Raabe, o passado dela não define ela. Agora a graça de Deus define ela. Sabe, toda vez que eu olho para uma dessas histórias, eu fico pensando como nós somos diferentes de Deus. Como o nosso coração é diferente do coração de Deus. Porque normalmente quando alguém erra, quando alguém tem uma vida terrível, normalmente a gente taxa as pessoas pelo que elas fazem, não é verdade? Não, fulano não é isso. Como se aquilo ali, o passado ou o presente daquela pessoa, fosse de fato o que a pessoa tem que ser, porque afinal de contas ela já viveu tudo isso. Como se a vida dela não pudesse ser transformada, porque o passado dela define o futuro. Mas Deus não pensa assim. A vida de Raabe foi uma vida terrível, mas quando a graça de Deus a encontra, ela é colocada dentro do povo de Deus, e mais ainda, ela é colocada dentro da genealogia, dentro da família de Jesus. Agora, olha aí, alguém que teve um passado sombrio, fez parte da família de Jesus. Por quê? Porque o Evangelho não nega o que fomos, o Evangelho não nega o nosso passado, mas ele anuncia que em Cristo é possível viver uma vida nova, e a Raabe viveu uma vida nova, ela mudou a vida. Ela não era mais o que ela era, ela não vivia mais do jeito que ela vivia, houve graça de Deus para a vida dela, e isso é muito importante para a nossa vida, para a gente lembrar que o passado das pessoas não define elas. O Evangelho pode mudar a vida de alguém, o Evangelho pode mudar, transformar a vida de alguém de maneira poderosa. O Evangelho pode transformar alguém que tem uma vida toda quebrada, que viveu totalmente fora do padrão de Deus, em alguém grandemente usado por Deus.
Estamos falando aqui da família de Jesus, mas a gente poderia mencionar várias pessoas no ministério de Jesus, que Jesus alcançou, que viveu totalmente fora do padrão de Deus, mas que quando a graça de Jesus alcança, o passado não define mais quem ela é, e há uma libertação do passado. Talvez muitos que estão aqui ainda vivem preso ao passado que teve, ainda vive preso ao que viveu, às marcas que teve, ou aos erros que cometeu. Cristo Jesus perdoa, e o passado vira testemunho. E o passado não é escondido, porque Ele, inclusive, glorifica, porque mostra a transformação que Deus faz em Cristo Jesus. A história de Jesus, da família de Jesus, continua, e vai passar por Boaz. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Boaz e Ruth. E essa é uma história interessante, porque também é uma história de estrangeiro. Não era um povo de Deus. Ruth não era uma judia, não era. E naquela época, estrangeiros não eram bem tratados. Naquela época, pessoas que não eram do próprio povo judeu, não era gente assim muito bem quisto. E Ruth então se casa com um judeu. E é interessante porque a Bíblia é cheia de família de verdade. Porque a Bíblia mostra que a história de Ruth, ela está lá casada com seu marido, tentando viver, tentando caminhar bem, e acontece uma tragédia, o marido dela morre. E lembra, naquela época, quando uma mulher perdia o seu marido, ela ficava à mercê. E Ruth então fica desesperada, ela fica à mercê. A história da família de Ruth, Noemi, toda a história delas mostra um grande sofrimento, pobreza. Ela é viúva, ela é pobre, ela é vulnerável. Inclusive, muitas mulheres na situação de Ruth se tornavam prostitutas. E a gente está passando muito rápido por as histórias. Mas imagina a vida de Ruth. Alguém que projetou uma família, alguém que projetou constituir uma família, e que sofre com a realidade do não ideal. O marido dela morre, não era para morrer, é porque o mundo existe morte. E aqui a família de Ruth, ela é quebrada, porque há uma morte que entra na família. Famílias de verdade se quebram não só por pecado, se quebram por situações da vida. Quantas famílias não lidam com a dificuldade de, por exemplo, de não ter um casamento porque o marido morreu, porque a esposa morreu? Quantas famílias não lidam com a perda de um filho? Não era o ideal, mas é o real do mundo que nós vivemos. E sempre quando a gente foge do ideal de Deus da família, mesmo que não é por culpa nossa. O que Ruth fez para o marido dela morrer? Nada. Situações no mundo que nós estamos que tira a nossa vida do ideal. A morte entrou e roubou os sonhos. Mas é interessante porque enquanto muitas pessoas e muitas vezes a gente olha, eita, eu não vivo mais o ideal, a minha situação é essa, e a gente tende a se afundar. Essa tensão que a gente está conversando aqui, eu não sei se eu estou conseguindo transparecer, mostrar isso com clareza, porque da mesma maneira como é perigoso você esquecer que tem o ideal de Deus, sabe por quê? Porque quando a gente esquece que Deus tem o ideal, a gente vive de qualquer jeito, a gente vive família do nosso jeito, e Deus não nos criou para viver família do nosso jeito. Deus nos fez para viver família do jeito dele. O ideal de Deus existe, ele tem que ser buscado. Então a gente não pode esquecer do ideal, mas a gente precisa lembrar do real, que tem graça de Deus para famílias reais, porque muitas vezes quando a nossa família foge do real, uma das coisas que a gente faz é o quê? Achar que é o fim, que acabou, não tem jeito. A minha família está sofrendo, não tem jeito. E eu acho que Ruth passou por isso. De lidar com situações tão difíceis na vida. Note, não foi por pecado, foi por fatalidade. Fatalidade que tirou a família dela do ideal.
Mas a história de Ruth é fantástica, não só porque ela está na família de Jesus, sendo o que ela foi, mas é porque a história de Ruth nos mostra que Deus pode transformar histórias de perdas em caminhos de restauração. Sabe, o mais fantástico é que você não precisa ter uma família ideal para Deus usar você. Você não precisa ter uma história perfeita para Deus usar você. Deus usa também famílias quebradas e quebrantadas nos pés dele. Sabe, o mais fantástico da história de Jesus e da família de Jesus, e que essa genealogia nos mostra, é que Deus não só usa famílias ideais. Ele usou e usa muitas famílias que se quebraram por tantos motivos, mas que Deus usa, Ele lapida, e Ele torna essa família um instrumento poderoso no reino dEle, mesmo sem viver o ideal. Mesmo fugindo do ideal. Deus pode transformar histórias de perdas em caminhos de restauração. E talvez se você está aqui e você tem lutado com essa tensão da sua família não ser tudo o que você queria, ou você passou por perdas ou por situações difíceis que sua família não tem como ser o que Deus planejou no modelo ideal, talvez uma pergunta é: o que Deus quer fazer por meio da sua vida? Em vez de perguntar por quê, perguntar para quê? Para quê, Deus? E se deixar ser usado por Deus. Se deixar ser usado. Sabe quem foi Boaz? Boaz foi o bisavô de Davi, o grande rei Davi. Sabe quem foi Ruth? Ruth foi a avó do grande rei Davi. O grande rei Davi teve como vó uma mulher estrangeira, viúva, pobre, vulnerável, mas extremamente usada por Deus. Não deixe o seu passado e as tragédias da sua vida definir sua família. Não deixe. Se tem uma coisa que destrói a nossa vida, não é a realidade difícil, é a maneira que a gente olha para a realidade difícil. Todas essas famílias, elas passaram por situações difíceis. Sabe qual a grande diferença? É que elas perceberam a profundidade da graça de Deus que restaura e que transforma. Gente, a graça de Deus continua restaurando. O ideal existe e a gente tem que buscá-lo. Mas quando o ideal não for o real na sua vida, lembre-se, a graça de Deus atua por meio de famílias que não conseguem viver o ideal. E a história continua. E chegamos em Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba. E eu acho engraçado que Mateus faz questão de dizer, viúva de Urias. Porque essa história talvez seja uma das mais chocantes, porque ela é marcada por pecados, por abuso de poder, por mentira, por adultério, por violência e por morte. Resumindo a história, Davi era um grande rei, era um homem, servo de Deus, mas Davi se desapega de Deus, Davi se distancia o seu coração, e sabe o que Davi faz? Davi olha essa mulher, ela era casada, ele a toma como esposa, não podia, ele a toma como esposa, ela engravida, ele tenta dar um jeitinho, não consegue, ele manda matar o esposo. E essa é a história terrível de Davi e Batseba. E aqui é interessante porque note, os pecados de Davi fez ele fugir do ideal de família. Às vezes a gente não vive o ideal de família por conta dos nossos pecados. O pecado de Davi é altamente exposto. Um homem que era para ser um servo de Deus, para viver como Deus queria, mas que pecou grandemente. Alerta para nós vigiarmos, porque a nossa família pode sofrer por conta dos nossos próprios pecados. Note, Davi fugiu do ideal, e quando você pula a cerca do ideal, a sua família sofre, você sofre, e a glória de Deus é manchada. Foi o que aconteceu com Davi. Davi é tentado, ele dá lugar à tentação, ele
tem uma relação com quem não era para ter. Ele era casado, Batseba também era, e Davi então passa do ideal de Deus, ele foge do ideal de Deus. E todas as vezes que a gente foge do ideal de Deus, as consequências são grandiosas. Deus exorta Davi, Deus repreende Davi, o filho de Davi morre, uma tragédia. E a história de Davi talvez nos ensine que Deus não cura famílias fingindo que o pecado não aconteceu. Ele cura trazendo verdade, arrependimento e graça. Deus não deixou o pecado de Davi para lá. Deus tratou o pecado de Davi. A vida familiar de Davi foi muito difícil por conta dos pecados dele. Mas Deus também não desprezou Davi, porque Davi se arrependeu. Davi buscava esse ideal de Deus. Ele buscava graça. E note todas essas famílias, algumas marcadas por pecado, outras não. Mas todas elas você percebe essa tensão entre o que deveria ser e o que foi. Mas em todas elas você percebe abundante graça. E por fim, a gente vai pular para a última família da genealogia, que é justamente a família de Jesus, José e Maria. José, marido de Maria, Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Jesus também teve uma família, essa família foi José e Maria, e essa família é interessante porque Maria é uma jovem, simples, obediente, vamos dizer de passagem, mas que Maria, ela vai sofrer muito na sua vida com exposição, com julgamento, sofrimento. Primeiro que ela já é avisada que Jesus Cristo vai vir para morrer e que uma espada vai transpassar a alma dela. Então Maria já sabe que ela vai ter grande sofrimento com a vinda de Jesus. E é interessante porque a família de Maria, ela é uma família que você não vê pecados grandiosos como a gente viu nos outros, mas ainda assim ela é uma família que foi uma família diferente. E inclusive o próprio texto mostra isso. Não sei se você prestou atenção, mas a cadência do texto, a maneira como o texto é regido, muda. Se você notar na segunda linha, vai dizer, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José. O que se espera é que José gerou Jesus. Mas cadê o gerou? O gerou acontece em todos, mas não acontece em José. Sabe por quê? Porque José não gerou Jesus. Jesus não foi fruto de uma relação entre José e Maria, relação sexual entre José e Maria. Jesus foi fruto de uma ação do Espírito Santo na vida de Maria. Mas José não era qualquer pessoa, porque José, lembra que quando o anjo aparece para José, mas José quer, quando sabe que Maria está grávida, José quer deixar Maria. Sabe por quê? Olha o sofrimento que Maria passou. Quando uma mulher engravidava naquela época, e que não era dentro de um casamento, ela era morta, ela era apedrejada. Então a Bíblia diz que quando José sabe que Maria está grávida, ele resolveu deixá-la secretamente, sem dizer nada. Poupar Maria. Todas as consequências. E é interessante porque um anjo chega para José e diz, José, não tema receber Maria, tua mulher, como esposa, porque o que nela foi gerado, se preocupe não é de ninguém, é do Espírito Santo. E José é convencido em sonho, e ele toma, e é interessante porque tem uma parte do texto que o anjo diz, e você vai dar nome. Sabe o que significa dar nome? Reconhecer a paternidade. José foi o pai adotivo de Jesus. Mesmo que, literalmente, José não foi o pai de Jesus, o pai biológico de Jesus.
E é interessante porque durante o ministério de Jesus tem uma situação que os religiosos vão dizer: nós temos um pai, nós não somos bastardos. E ali alguns estudiosos vão dizer que provavelmente eram os religiosos dizendo para Jesus: você não sabe nem quem é seu pai, porque José não foi seu pai. E aqui nota que famílias fiéis também sofrem, mas não sem propósito. Quando a gente olha para a família de Jesus, até a família de José e Maria, que fizeram parte, foram obedientes ao plano de Deus, tiveram que lidar com o sofrimento. Então o sofrimento ele chega por diversos motivos na família. O sofrimento ele chega por conta de um passado de desobediência, por atitudes pecaminosas nossas, por atitude pecaminosa dos outros. Percebeu o quanto que algumas mulheres da genealogia de Jesus sofreram por causa de pecado de outros? Então, às vezes a gente sofre por conta dos nossos pecados, às vezes a gente sofre por conta dos pecados dos outros, às vezes a gente sofre por fatalidades, às vezes a gente sofre por causa do plano de Deus. Famílias sofrem. Porque nós vivemos num mundo não ideal. Mas algo fantástico de perceber na história da genealogia de Jesus é que o sofrimento foi o derramar de graça de Deus para usar essas famílias mesmo com marcas terríveis. Talvez uma das grandes verdades que a gente precisa deixar no nosso coração é que Jesus não veio de uma família perfeita para salvar famílias perfeitas. Ele veio por meio de histórias reais para salvar pecadores reais. Talvez um dos motivos pelo qual Jesus, a história da família de Jesus não mostra uma família perfeita, é justamente isso. É porque Jesus não veio de uma família perfeita para salvar pessoas perfeitas. Ele veio por meio de histórias reais para salvar pecadores reais. Pessoas que não viviam e não viveram o ideal de Deus, mas que mesmo assim a graça de Deus alcançou. Mesmo assim a graça de Deus alcançou. Achei interessante essa frase desse autor, que ele vai dizer que Deus ama você incondicionalmente como você é e não como deveria ser, porque ninguém é como deveria ser. Deus ama você como você é e não como você deveria ser, porque ninguém é como deveria ser. E aqui note uma coisa: quando a gente fala uma frase como essa, o que a gente está dizendo é: se acostuma com a família do jeito que ela está. Se você está cometendo erros, se você está vivendo fora do padrão de Deus, não liga para isso. Deus te aceita como você é. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que, independente do tipo de família, do tipo de situação, do tipo de passado que nós tivemos, a graça de Deus nos recebe. Ela não nos define pelo nosso passado, ela nos chama para viver algo novo. É isso que a graça de Deus faz. Porque no final das contas, ninguém ainda é como deveria ser. Todos nós devemos estar em um processo de santificação, em um processo de transformação. Todos nós, sem distinção. O que a gente não pode se esquecer é que o fato de não viver talvez o ideal de Deus não é um definidor de processo. Não, acabou, eu não vivo mais o ideal. Quando a gente olha para essas histórias, a gente encontra todas elas no Antigo Testamento. E se você acha que o Antigo Testamento não falava de graça, essas histórias servem para mostrar que não. Essas histórias são Deus derramando profunda graça, porque se a gente fosse falar de mérito, nenhuma dessas famílias era para estar na genealogia na família de Jesus, não é verdade? Nenhuma dessas famílias tem uma história perfeita para estar na família de Jesus.
Então ali tem o que? Tem graça. Sabe o que é graça? Graça é um favor imerecido, é algo que Deus faz por nós sem a gente merecer. E tudo que a gente vê na família de Jesus é graça, Deus fazendo o que eles não merecem, Deus abençoando, Deus colocando para fazer parte do plano dele, mas eles não merecem. Não merecemos. É graça. Mas eu acho fantástico porque quando o Novo Testamento é escrito, e João vai então relatar a vinda de Jesus, o capítulo 1 fala da vinda do Verbo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua graça, a sua glória. Mas o versículo 16 vai falar sobre Jesus e vai dizer o seguinte: olha, de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que a vinda de Jesus, agora nós não só temos graça, com a vinda de Jesus, agora nós temos graça sobre graça. Sabe o que isso significa? Que nós temos muita graça de Deus. Jesus é a maior demonstração da graça de Deus. Timothy Keller vai dizer que o Evangelho diz que nós somos mais pecadores do que nós ousamos admitir, mas em Cristo nós somos mais amados do que jamais poderíamos imaginar. Olha atenção, você é mais pecador do que você reconhece, ou seja, nós somos muito mais pecadores do que a gente admite. Mas tem uma verdade também que a gente não pode se esquecer, é que a gente é mais amado do que tudo. Deus ama pecadores. E Deus trabalha por meio de pessoas imperfeitas. Deus não mantém no erro, Deus não mantém no pecado, Deus não tolera o pecado, aquele pecado enraizado no coração que a pessoa não quer uma vida mudada, não. Mas Deus usa pessoas quebradas, Deus trabalha, Deus salva. Queridos, a esperança da nossa família não está em termos uma história perfeita, mas em sermos alcançados por um Salvador perfeito. Sabe qual é a esperança da família? Não é uma história perfeita. Uma família abençoada não é uma família que tem uma história perfeita. Uma família abençoada é uma família que tem um Salvador perfeito. É uma família que caminha com um Deus perfeito, que se entregou a um Salvador perfeito e que tem um Salvador perfeito caminhando todos os dias, diariamente, porque não é sobre a sua vida perfeita, não é sobre a minha vida perfeita, é sobre a vida perfeita dele. Deus não quer expor a nossa vida perfeita, Deus quer expor um Salvador perfeito, que ama pecadores e que transforma. Então não deixe que o seu passado defina a sua vida, ou que as lutas que você vive definam. Olhe para Jesus. Se tem uma coisa que a gente percebe nessas histórias, é que Jesus faz grandes coisas na vida de famílias imperfeitas. Para refletir e praticar, algumas verdades que a gente precisa refletir e colocar no coração. A primeira delas é que o padrão e ideal de Deus é o lugar mais seguro para qualquer pessoa e família. Sabe, o padrão e ideal de Deus é o lugar mais seguro para qualquer pessoa e família. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que mesmo que você e eu, famílias, pais, olhem e prestem atenção nisso. Mesmo que a sua família não reflita, ou a sua história não conseguiu refletir o padrão ideal de Deus para namoro, casamento, filhos, mesmo que a sua família não reflita, porque você não teve um passado que buscou ou que viveu o ideal, não esqueça do ideal. Ensine para os seus filhos o ideal. Nós passamos muitas vezes por situações que fogem do ideal. Deixa eu dar um exemplo: de divórcio. O divórcio não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é o casamento. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, mas muitas vezes no mundo real o divórcio acontece, e Deus não fecha a porta para você, tem graça para você. A gente ouvia muito em igrejas no passado que se a pessoa perdesse um casamento, ela não poderia mais viver uma vida com Deus. Isso é mentira.
Isso é mentira do diabo? A graça de Deus para famílias quebradas, mas embora a graça, o ideal existe. E se você está aqui e você já passou por uma experiência de divórcio, você vai concordar com o que eu estou dizendo. Porque quando o padrão de Deus existe, quando a gente foge dele, a gente sai do lugar de segurança. A gente sofre. Não tem ninguém, nenhuma pessoa que passou por um processo de divórcio que não sofreu muito e que não sofre muito. Se tiver filhos, pior ainda. Não é verdade? Porque todas as vezes que nós fugimos do ideal de Deus, nós sofremos. Então, mesmo que você não tenha vivido o ideal de Deus, não esqueça dele. Porque você pode não ter vivido e Deus derrama graça sobre a sua vida. Você é um filho amado do Pai, você é uma filha amada do Pai. Isso não te torna menor, você só sofre porque fugiu do ideal por conta do mundo que vivemos e uma série de fatores. Mas não deixe de ensinar para o seu filho o que é o ideal de Deus, porque esse é o lugar mais seguro. Esse é o lugar mais seguro. Às vezes eu percebo que tem pessoas que, porque não conseguiram viver o ideal de Deus, passa para as novas gerações que o ideal de Deus não existe, pode viver do jeito que der. Não! Fugir do ideal de Deus é sair da segurança, é sair do lugar de segurança. Nós devemos ter o ideal de Deus como referência, porque Ele é o lugar de segurança, mas também lembrar não só do ideal de Deus, mas lembrar que a graça de Deus alcança, restaura e usa famílias quebradas. Praticamente todas as famílias da família de Jesus que eu mencionei hoje foram famílias que tiveram pecados terríveis. Sabe, uma vida com erros não define alguém como não filho de Deus, ou não diz que alguém não pode ser usado. Na verdade, o que a gente percebe muitas vezes é que pessoas que passaram por lutas e sofrimentos, quando elas se colocam nas mãos de Deus, elas se tornam instrumentos poderosos. Deixa eu dar um exemplo. Olhe para a vida de Paulo. Não tem nada a ver com família, mas olhe para a vida de Paulo. Paulo foi um homem que perseguiu a igreja, que matou pessoas, que ajudou a matar pessoas. Ele estava cego. Ele teve um passado terrível, ele se diz o pior dos pecadores. Mas a luta de Paulo e o sofrimento de Paulo fez o que com Paulo? Fez Paulo ser o apóstolo mais ousado, mais destemido, mais disposto ao sofrimento, porque a graça de Deus alcançou ele sendo o pior dos pecadores. Sabe, Deus usa pessoas quebradas de maneira poderosa. E às vezes Ele não nos usa porque a gente mesmo se bloqueia, porque a gente mesmo se boicota, porque a gente mesmo diz, não, eu não consigo, não, eu não consigo, não, eu não posso, não, eu não sou. Como se a gente fosse fazer o que faz por causa da nossa vida perfeita e não por causa de um Salvador perfeito. Deus usa de maneira grandiosa pessoas, famílias quebradas. E por fim, aqui é uma palavra para a igreja. Nós precisamos ser uma comunidade que não perde a referência do ideal de Deus, mas que consegue derramar a graça de Deus na vida de pessoas reais. Sabe, nós precisamos ser uma igreja que não abre mão do padrão ideal de Deus, mas que consegue derramar graça igual Deus derrama. Porque o que nós vemos muitas vezes é um legalismo em que a gente não aceita ver o sofrimento e a vida terrível das pessoas. A gente quer que as pessoas cheguem na igreja com a vida perfeita, com a vida toda arrumadinha. Não! Deus quer que as pessoas venham como estão, quebradas, como estiverem, no pior tipo de pecado, como estiverem. A igreja é um lugar de pessoas terrivelmente quebradas. A igreja é um lugar de pessoas que cometeram ou estão cometendo coisas terríveis, porque é aqui que a graça cura, é aqui que a graça transforma. Mas eu não sei porque a religiosidade criou uma ideia de que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, que tem os filhos todos perfeitos, o casamento perfeito. Não, aqui é um lugar de pessoas quebradas. E talvez nós, se fôssemos mais parecidos com Jesus, esse lugar estaria cheio de pessoas quebradas.
Talvez se nós fôssemos como Jesus, aqui estaria cheio de pessoas que estavam lidando com situações difíceis, como adultério, como homossexualismo. Talvez se nós fôssemos mais parecidos com Jesus, esse lugar estaria cheio de pecadores. Porque é isso que a graça faz, não é? Transformar pecadores. Mas muitas vezes a gente acha, gente, isso aqui é para quebrar isso. A gente acha que se a gente defender o padrão de Deus, a gente não pode caminhar com pecadores. Mas isso não é o que a graça prega. A graça fala do ideal, a graça não abandona o padrão ideal de Deus, mas a graça diz que Deus caminha, Ele salva, Ele restaura qualquer pessoa, independente da situação que ela esteja. Você crê nisso? Você crê que a graça transforma? Pecadores terríveis, pessoas que hoje estão matando, roubando, se prostituindo, estão vivendo fora do padrão de Deus. Você acredita que Deus ama essas pessoas e que Ele está salvando elas, inclusive hoje? Gente, nós precisamos ser uma igreja que não abandona o padrão de Deus. Mas o padrão de Deus não é uma vida perfeita. O padrão de Deus é um Salvador perfeito, que salva e transforma pecadores. Sabe, o que aconteceu na genealogia de Jesus continua a acontecer hoje. Jesus continua chamando pessoas quebradas. Jesus continua trabalhando por meio de famílias imperfeitas. Ele trabalha na nossa e Ele está trabalhando em outras. E sabe quem Ele quer usar para alcançar essas famílias? Você. Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida para mostrar para o mundo que a graça de Deus, onde o pecado abundou, ela superabundou. Onde o pecado estragou, a graça de Deus restaura. Você crê nisso? Diga um amém bem forte. Você crê que a graça de Deus restaura? Gente, nós temos em nossas mãos o evangelho que transforma. Mas muitas vezes a gente está calado. O evangelho é para ser proclamado, porque quando ele é proclamado, ele transforma. Ele transforma nossas vidas. E sabe, como pastor, eu procuro o ideal de Deus. Mas eu sou muito feliz em ver tantas famílias que se quebraram no meio do caminho, mas que hoje continuam sendo usados por Deus de maneira grandiosa. E melhor, são tão amados por Deus como qualquer um de nós. Sabe por quê? Porque não é sobre a nossa vida perfeita, mas é sobre um Salvador perfeito que nos ama, que nos restaura e que caminha conosco. E esse Salvador nos convida para caminhar com Ele. Amém, gente?